Vamos continuar? Alguma observação sobre a primeira parte ou a gente já pode entrar no novo tópico? Hum, Vamos lá. Por que a gente fala sobre a língua baseada em variantes, em variações? O que é isso de norma culta? Por que a gente estuda isso o tempo todo? Por que a gente, como o Luiz lembrou, tem que falar muito bem, se portar muito bem? Porque a nossa língua, ela é heterogênea. O que é uma língua heterogênea? Vocês que estudam, acho eu, a parte de química e física aí devem lembrar. E uma das duas fala sobre a parte da água não misturar com o óleo. Por quê? Porque aquilo é heterogêneo. Estou correta? Espero que sim. Por que a nossa língua também é chamada de língua heterogênea, apesar de ser uma língua ao mesmo tempo homogênea? Porque a gente trata da língua com as nossas variantes. O que são essas variantes? Por que a gente aprende a norma culta e as variedades da língua? Porque a nossa língua ela é múltipla. Vocês podem conhecer alguém, ou já devem ter ouvido falar, sobre a dificuldade que as pessoas de outras que dominam outras línguas têm de aprender a língua portuguesa. Por que isso é muito difícil? Por que para elas é um caminho muito difícil? Por isso, porque a nossa língua ela é uma língua múltipla, é uma língua que varia muito. Ela não é uma língua morna, não é uma língua morta, presa, engessada. A nossa língua é uma língua muito fluida. No slide que eu montei para vocês, tem aí um monte de cabecinhas, balãozinhos. Podem ver que cada cor de pessoa tem um balãozinho da sua cor. Por quê? Porque a nossa língua é isso. A nossa língua transmite aquilo que a gente é. Por que a gente fala sobre essas variedades? A gente tem que entender o que é essa parte de norma culta, o quão importante é a gente saber isso, é a gente prezar a norma culta, mas também entender as nossas variantes. A gente começa sempre falando o que é a norma culta. O que é? É aquele conjunto de padrão linguístico que é utilizado pela camada mais escolarizada da população, erudita e privilegiada. Na última aula, uns minutos atrás, eu falei para vocês que antigamente a língua portuguesa só era ensinada para quem tinha condições. Por quê? Porque a língua portuguesa era uma língua de acesso privilegiado. Por que era tão difícil ter acesso à língua portuguesa? Porque os ricos da época achavam que as pessoas pobres não poderiam saber falar como eles. Isso fazia eles perderem um pouco do padrão, eles serem um pouco desprivilegiados do domínio daquela língua. Toda vez que a gente fala da norma culta, a gente fala sobre a parte da língua que todo mundo consegue se entender, é a parte que a gente fala, é a parte que a gente consegue conversar e se entender. Por que a gente consegue se entender? E por que a gente aprende sobre a norma culta? Porque se a gente não tivesse ela, a gente não entenderia o que pessoas de outras partes do nosso país falam. Eu estava conversando hoje sobre isso. Por que é tão difícil um gringo aprender língua portuguesa? Por que quando um gringo quer aprender língua portuguesa, eles ficam perdidos? Não sei se vocês conhecem, mas hoje em dia na internet tem várias pessoas que são de outros países, eles tentam aprender língua portuguesa e fica engraçado. Por que fica engraçado? Não é só a parte da fonética que é diferente, a parte das variações também entra nessa parte. Também, de certa forma, atrapalha uma pessoa aprendendo essa língua. Por quê? A gente tem acesso a uma língua portuguesa que ela é múltipla. Concordam comigo? A gente entende muito bem o que as outras pessoas falam, mesmo sendo de outras regiões. Se a gente não tivesse uma língua que ambos pudessem ler, compreender e falar, não seria possível. Um exemplo que a gente tem no slide é que o nordestino entenderia um sulista. Se a gente não tivesse uma norma culta, talvez não. A gente tem aí, vocês conhecem, vocês provavelmente sabem sobre a guerra da Ucrânia e o porquê que a Rússia tem algumas cidades, algumas partes da Ucrânia que tem pessoas que falam russo.
porque são as partes da Ucrânia que as pessoas vieram da Rússia, ou provavelmente foi uma parte que foi colonizada por russos. Então, o acesso que eles têm à língua é diferente do acesso de uma outra parte do país que fala uma língua diferente. Trazendo para o nosso dia de hoje, é praticamente a mesma coisa. Uma pessoa do Sul, às vezes, não entende uma gíria do Norte, porque é uma coisa social, construída somente naquela parte do país. A norma culta vem trazendo isso. Por que que a gente tem essa parte da língua que a gente aprende na escola? Por que que a gente conversa sobre isso com outras pessoas? Por que que a gente entende? Deixa eu fechar aqui. Abriu alguma coisa aqui, ai meu Deus, estou no computador que não é meu. Foi. Por que que a gente entende o que uma outra pessoa fala ou escreve? Fácil. Porque a gente tem esse domínio. Toda vez que a gente impõe essa questão de correção gramatical, a gente impõe isso, o uso das regras. Por que que a gente trabalha a norma culta na escola? Porque ela é a parte da linguagem que a gente mais tem um cuidado, é a parte mais elaborada da linguagem. É aquela que privilegia a utilização das estruturas de um vocabulário rico e diversificado, mas ela tem uma clara e uma correta pronúncia das palavras. A gente consegue falar e entender muito bem. A norma culta, ela tem um domínio que ele reflete basicamente na nossa escrita. Por quê? Quando a gente aprende a escrever na escola seguindo as regras gramaticais, a gente aprende a utilizar a gramática normativa, a gente demonstra um elevado grau de rigor e correção. Por quê? Se a gente sabe usar corretamente a pontuação, a acentuação, a concordância, a regência, as colocações pronominais, é mais fácil do outro entender, outra pessoa que também domina essa língua. Um exemplo que eu tenho, que vocês têm na apostila, que eu até coloquei para vocês no slide, a gente aprende na escola. Por que que a ênclise vem no início da oração? Qual a diferença? Por que que a gente não pode usar a ênclise, a próclise, a mesóclise? Por que que a gente aprende isso na escola? Porque isso é importante na hora da gente escrever. A nossa língua ela é fluida justamente por isso, ela não é uma língua engessada. A gente tem o nosso português falado, a nossa língua falada, e a gente também tem o nosso português escrito, português gramatical. A gente vai ver essa diferença hoje. E como o Luiz falou lá nosso primeiro tempo, digamos assim, quando a gente sabe falar e escrever de acordo com a norma culta, é uma competência valorizada porque a gente cria um domínio que possibilita a nossa comunicação de uma maneira mais respeitosa. Vocês provavelmente devem entender que numa entrevista de emprego a gente não fala com o nosso recrutador, com o nosso entrevistador da mesma maneira que a gente fala com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso irmão, com o nosso amigo. Por quê? Porque quando a gente fala uma linguagem mais rebuscada, mais profissional, a gente usa a precisão, a gente se demonstra mais eficiente. E o domínio da língua portuguesa traz isso. E é importante a gente entender essas variações, porque a gente entende como a nossa língua é tão viva. O que é uma língua viva? É aquela língua que se adapta, ela se transforma conforme ela é utilizada naquele contexto. A gente consegue adaptar a nossa língua de maneira basicamente social. Hoje em dia, com o mundo tão globalizado, a gente consegue adaptar a nossa língua escrita, a nossa língua falada, para uma linguagem textual, visual mais fácil. Como que a gente vê um exemplo disso? Antigamente, com aqueles celulares, famoso tijolão, que a gente começou a mandar mensagem, não tinha acento. Convencionou-se a colocar um H no final da palavra para indicar que aquela palavra teria um acento. Não depois da letra que teria um acento, mas no final da palavra. Hoje em dia, o nosso celular ele já tem acesso ao acento, a gente já consegue colocar um acesso. Mas muitas das pessoas ainda colocam um H ali. Por quê? Porque convencionou-se. A nossa variação também é tecnológica. A gente também consegue falar socialmente entre os nossos grupos, entre a nossa região geográfica, entre o nosso grupo de pessoas da mesma idade, mas a gente também consegue falar de uma maneira tecnológica. Isso é ser uma língua viva, é ser uma língua que ela transita entre os âmbitos. E ao mesmo tempo que a gente tem todas essas variações, a gente também segue uma regra, a gente também aprende na escola gramática normativa. Essas adaptações que a gente faz na nossa língua falada, ela é utilizada
pelos falantes que estão inseridos ali naquela sociedade. E como que é essa sociedade? É aquela sociedade complexa, não é uma sociedade engessada. Ela é heterogênea, ela mistura várias pessoas de vários âmbitos. Ela é formada por diversos grupos sociais que têm adaptações e hábitos diferentes e diferentes graus de escolarização. Eu consigo falar com uma pessoa que não teve acesso à escolarização. Por quê? Porque nós temos uma língua em comum, uma língua portuguesa, concordam comigo? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho que adaptar o meu vocabulário para aquela pessoa. Por quê? Porque ela não teve acesso ao mesmo ensino que eu, a mesma apreensão da gramática, da forma. Quando a gente fala sobre as variações, a gente fala não só dessas variações escolarizadas, a gente fala principalmente dos âmbitos que nós temos de variação. São os geográficos, os sociais e os temporais. O que a gente entende por variação linguística regional ou geográfica? O nosso nome específico é uma variação diatópica. A gente entende como variação regional e geográfica justamente essa que a gente observa que elas ocorrem em alteração de alguns vocábulos ou expressões de acordo com o local onde vivem aqueles falantes, e ele sofre uma influência daqueles falantes. Um exemplo que a gente tem, vou até colocar aqui no próximo slide para vocês, essa foto que também tem na apostila de vocês. São palavras escritas e lidas de maneiras diferentes, mas que designam a mesma coisa, o mesmo objeto, o mesmo alimento. Por que a gente tem essas variações? Porque a nossa língua é viva. Aqui, eu, em Resende, conheço a macaxeira, ao mesmo tempo que eu conheço a mandioca, ao mesmo tempo que eu conheço o aipim. Por quê? Porque eu sou de família de pessoas do interior que conhecem o aipim, mas eu tenho pessoas da minha família que vieram do lado do Nordeste, que conhecem como macaxeira, e eu tenho as pessoas que vieram da cidade grande, do lado de São Paulo, que chamam de mandioca. O conhecimento que eu tive influencia nisso. Mas a gente também tem diferença em vários outros âmbitos, é porque é mais fácil para vocês entenderem isso. A variação linguística diatópica é aquela que trabalha a variação regional ou geográfica da nossa língua. E eu falei para vocês sobre a gíria, sobre a nossa linguagem na internet. A gíria funciona da mesma forma, ela varia muito regionalmente. Um exemplo que a gente tem aí é cerveja. A gente pode chamar ela de beira nas regiões do Paraná, como breja em São Paulo e como serva no Rio. As três palavras designam a mesma coisa, só que são ditas de maneiras diferentes. É assim que trabalha a variação linguística regional. A gente também tem a variação linguística histórica, que é aquela que a gente chama tecnicamente de variação linguística diacrônica. Por que a gente chama ela de diacrônica? Porque é aquela variação que ela ocorre dia após dia, não de uma maneira sucinta, muito rápida. Ela demora um pouquinho para acontecer, ela ocorre no desenvolvimento da história. Assim como o português medieval, que a gente tinha antigamente, a gente não fala hoje em dia, porque a nossa língua evoluiu. E a gente chegou hoje a um português, hoje em dia a gente fala que é o nosso português atual. As palavras e expressões que foram utilizadas no português medieval pararam de ser usadas. E hoje em dia a gente já tem novas palavras para designar a mesma coisa. Um exemplo que a gente tem é o vossa mercê, que na língua erudita era o vossa mercê, para os escravos virou o vós me ser, conforme a evolução da língua virou o você. Hoje em dia, na mensagem, no mundo tecnológico, a gente usa apenas o veio ser, e na maioria das vezes convenciona-se, espera-se que vire apenas um ser. Porque às vezes a gente vai mandar uma mensagem e a gente não pergunta, você vai em algum lugar? E a gente pergunta, você vai aonde? A gente sempre tem a mania de concretizar as palavras. A gente vai diminuindo a escrita para ficar mais fácil na hora da gente escrever, mas a gente, querendo ou não, também acompanha essa evolução histórica, dia a dia da palavra. Antigamente, a gente tinha a palavra flerte para falar sobre uma paquera. Hoje em dia, na nossa linguagem tecnológica, com vários adolescentes transitando e tendo uma vida social, tecnológica em comum com a gente descobriu a palavra crush.
A gente tem a palavra farmácia, que antigamente a gente escrevia com PH, hoje a gente escreve com F. A gente vai ver, se eu não me engano, sem ser a próxima aula, na outra, um fragmento de texto que a gente tem algumas palavras que, quando a gente lê, parece que são escritas totalmente erradas, mas não. As palavras são escritas da maneira correta, mas correta para aquela época. A leitura é muito parecida, só que a grafia não. Por quê? Porque a gente teve uma evolução, não só histórica da parte de contexto, da parte de sentido da palavra, mas a gente também teve uma evolução na escrita. A gente também tem a variação linguística social, que a gente usa na parte técnica como variação linguística diastrática. O que são essas variações diastráticas? São as variações que ocorrem de acordo com os hábitos e as culturas diferentes dos grupos sociais, de sexo ou grau de escolaridade. Por que a gente tem esse tipo de variação? Porque os diferentes grupos possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação. Um exemplo que a gente tem na apostila e também tem no slide são os jargões próprios de um grupo profissional, de vocês, no caso da área da saúde. Eu, como profissional da língua, não tenho acesso aos termos e às terminologias que vocês têm. Eu posso até ler, saber ler, entender um pouquinho, superficialmente, mas vocês têm um conhecimento mais técnico, mais teórico, mais profundo. Quando eu, por exemplo, antes de ter uma filha, eu não sabia o que era uma incisão. O médico me explicou o que era uma incisão para que eu tivesse uma noção do que seria um parto de cesárea. Para mim era só um corte, mas ele falou de uma maneira tão rebuscada para os meus termos, que no caso, como apenas uma mulher, uma pessoa, eu não entendi o que era uma incisão. Eu entendi isso quando ele me explicou, por quê? É uma linguagem própria da área dele. Quando a gente fala sobre sutura, vocês sabem o que é? Eu não sei o que pode ser, mas talvez esteja errada. Por quê? Porque a variação ela ocorre justamente nisso. A gente pode até lembrar, sempre tem um meme na internet, sempre as pessoas falam sobre advogado falar o advoguês na internet. Geralmente as pessoas que cursam ou que cursaram direito têm uma maneira de falar muito específica, ainda mais hoje em dia na internet. Por quê? É a linguagem que eles têm acesso, é a linguagem que eles aprendem, que eles entendem que eles têm que utilizar na sala, no tribunal, mas eles trazem isso para a vida deles. Essa é a diferença que a gente tem da variação linguística diastrática da diafase, da diatópica. E a gente também tem a variação situacional, que no caso é a diafásica, que ela varia de acordo com o contexto que a gente está inserido e a situação que decorre desse processo de comunicação. Na linguagem linguística diafásica, a gente pode misturar o registro formal e o registro informal. O que é essa linguagem informal? É a linguagem falada, basicamente. É a linguagem que é considerada menos prestigiada e culta. A gente utiliza a linguagem informal, a linguagem falada, quando a gente tem familiaridade com os interlocutores, com as pessoas que estão naquela comunicação. Por quê? Porque é uma linguagem mais prática, a gente fala ela o tempo inteiro no dia a dia. É basicamente aquele: oi, tudo bem? Como você tá? Fala, garoto, beleza? Rola um cineminha hoje? Por que a gente fala assim? Porque é mais prático. Eu não falaria isso para uma pessoa que eu não conheço. Porque eu não conheço aquela pessoa, a situação que eu estou inserida é totalmente diferente. Já a linguagem formal, não. Ela é aquela considerada mais prestigiada e culta, e ela é usada quando a gente não tem familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em algumas situações que requerem uma maior seriedade. Voltando para a parte teórica de vocês, para a parte prática, para a parte da área de vocês. Vocês não falariam, acho eu, com um superior da mesma forma que vocês falam entre vocês. Por quê? Porque isso é muito comum. A gente entende que a nossa linguagem formal ela deve ser empregada quando a gente quer demonstrar uma seriedade, quando a gente quer se impor de uma maneira mais fácil. É aquele português que a gente aprende na escola, aquele português bonitinho, mais fechado, aquele português menos expansivo. É aquele: bom dia, tudo bom com você? Ou quando a gente conhece uma pessoa que a gente fala de uma maneira mais intimista, sabe?
Que aí no cinema hoje, a gente não tem tanta ligação, então a gente não utiliza de gírias, não utiliza de gestos. A gente tem uma linguagem mais contida. E aí que a gente vê justamente a diferença entre língua falada e língua escrita. O que que a gente entende como língua? A língua é a parte que a gente entende como um código composto por regras comuns aos falantes de uma mesma comunidade. No nosso caso, é a língua portuguesa. Por que que a gente tem essas regras? Para a gente criar uma significação naquilo que é falado. Por que que a gente precisa criar uma significação? Lembram que eu falei que a gente pensa muito rápido e escreve mais devagar? Com a língua é basicamente a mesma coisa. A gente pensa, vocês podem até ver que às vezes a gente vai falar alguma coisa que vocês podem perceber. E a gente se perde no pensamento e a gente baralha as palavras. E a gente tem que pensar um pouquinho para retomar o que a gente estava falando. Por quê? Porque a nossa língua ela é estabelecida através de duas modalidades: a representação fônica e a representação gráfica. Entendam por fônica tudo aquilo que a gente emite o som, tudo que sai pela voz. E por gráfica, representação gráfica, tudo aquilo que a gente escreve. A nossa representação fônica é muito mais rápida do que a nossa representação gráfica. Por quê? Porque a nossa língua é muito espontânea, ela é natural. A língua falada é aquilo que a gente aprende por repetição. Pense numa criancinha quando ela começa a aprender a falar. Ela não aprende se a gente falar de uma hora para outra ou uma única vez. Igual a gente não aprende apenas vendo um professor explicando uma vez, a gente tem que estudar. Por quê? Porque a gente aprende através da repetição. Uma criança não entende o que é uma cabeça se a gente não mostrar para ela o que é uma cabeça. Como que a gente aprende sobre a cabeça? Vendo alguém que a gente conhece falar sobre o que é cabeça. Por que que a gente fala que a língua falada é uma língua ensinada através de repetição? Porque essa língua que a gente aprende no nosso contexto mais íntimo, no nosso contexto familiar, no nosso contexto social. Ela é uma das principais partes da comunicação, porque nelas que estão presentes os interlocutores, é através dessa língua, no caso a falada, que a gente inclui gesto, inclui mímica, a gente altera o nosso tom da voz, a gente usa expressões faciais e algumas fisionomias. Por que que a língua falada ela é tão prática? Porque às vezes ela não precisa ser falada. Vocês provavelmente conhecem alguém, vocês conseguem conversar com essa pessoa pelo olhar. Por que que ela é prática? Ela não necessita que eu esteja olhando cara a cara com uma pessoa para falar, porque ela é muito mais natural, ela é espontânea. Só que ao mesmo tempo ela é individual. Por que que ela é individual? Porque ela é elaborada da maneira que o falante quer. Ela é elaborada conforme o contexto que o falante se encontra. A forma como eu falo com vocês, como alunos, é diferente da forma como eu falo com a minha filha de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Por quê? Porque com ela eu tenho que utilizar um método de comunicação diferente. Ela é uma criança, ela não entende tudo que eu falo. Vocês não, vocês já são adultos, já entendem aquilo que eu falo. Por quê? A maioria das palavras que estão incluídas no meu repertório também é do repertório de vocês. É uma língua comum que nós temos. A língua portuguesa, a língua que vocês aprenderam na escola, é a língua que eu ensino na escola para as outras crianças. Então, é uma língua que não é presa. E a nossa língua falada é uma língua contextual. Eu não utilizo com vocês a mesma linguagem que eu utilizaria na minha época de graduação com as pessoas que faziam curso comigo. Não é a mesma língua que eu utilizo com as pessoas da minha mesma área de formação. Por quê? Porque a nossa linguagem técnica é diferente. A linguagem técnica que vocês têm entre vocês não é a mesma língua que eu entendo, porque tem terminologias e tem coisas que vocês falam que não estão sob meu domínio. A nossa língua falada não, é aquela língua da conversa, é a língua que todo mundo se entende, é a língua da adaptação. E ela é baseada em dois níveis. A gente tem a língua coloquial, que a gente também pode chamar como língua popular, que é essa língua do cotidiano, que a gente não tem uma ligação direta com a gramática normativa, ela não precisa ser falada bonitinha, escrita bonitinha. E a gente também tem a linguagem formal, ou a linguagem culta, como a gente falou, que é aquela linguagem mais rebuscada, aquela linguagem mais cuidadosa, que a gente segue as regras gramaticais e ela, mais uma vez, é dominada pela leitura. Por que que ela é dominada pela leitura? Porque quanto maior o meu repertório de leitura e maior o meu repertório linguístico, mais fácil é de eu dominar a língua culta, a linguagem culta.
diferente da língua escrita. O que é a língua escrita? Qual a principal diferença dela para a língua falada? Ela é disciplinada, ela é rígida. A língua escrita é aquela língua embasada, ela é uma linguagem distante, é uma linguagem clara e objetiva. O que eu digo por distante? Eu não preciso ter intimidade com uma pessoa para falar sobre algo se eu utilizo uma linguagem rebuscada. Eu não preciso ter uma intimidade com o livro ou com aquilo que eu estou escrevendo, porque aquilo é uma linguagem mais formal. A língua escrita é a parte da língua que é artificial. O que a gente entende como língua artificial? É aquela língua que ela foi criada depois de ser convencionada falada. Por isso que a gente passa a vida inteira aprendendo a língua escrita. A língua escrita é aquela língua que ela demorou muito tempo para ser convencionada, para ela ser concordada entre uma comunidade específica, para que ela tenha aquele sentido, para que ela seja criada e especificada com aquele sentido. E a gente pode guardar essa língua escrita de uma geração para outra. Um exemplo que a gente tem é o dicionário, aquele famoso Luft, que tinha quase 10 centímetros, que a gente carregava na mochila quando a gente ia para a escola. Por que a gente usa o dicionário? Por que a língua escrita é uma língua artificial? Para a nossa língua não ser solta. Se a gente não tivesse convencionado a nossa língua de uma maneira mais restrita, de uma maneira escrita, para que ela ficasse guardada, a gente se perderia. A nossa língua falada, ela varia muito. A nossa língua escrita não, ela é engessada, ela é presa ali, para que a gente não perca. Se a gente não tivesse como conceituar essa língua, como formalizar ela de uma forma, para que todos tivéssemos acesso, todos entendêssemos uma linguagem mais rebuscada, a gente não entenderia o que o outro fala no nosso próprio país, a nossa própria língua. E toda vez que a gente fala da língua escrita, a gente trata ela em 2 níveis. O primeiro nível que a gente tem é o nível coloquial, que é aquele nível informal, que é o que a gente fala com pessoas que a gente tem mais intimidade, geralmente. E onde que a gente vê isso? Antigamente a gente via nas cartas, hoje em dia a gente vê nas trocas de mensagens pelo WhatsApp, por qualquer outra rede social. E na forma culta, a gente usa a língua escrita mais rigorosa, aquela língua que é adequada e adaptada. Um exemplo que a gente tem são as reportagens, o texto científico, ele é específico, por isso ele é rigoroso, por isso ele segue normas. E aí que a gente vê a diferença da língua oral e da língua escrita. Na língua escrita, a gente tem mais exigências por conta da gramática normativa, aquela gramática que a gente aprende a vida toda na escola. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente consegue recorrer a outros recursos para que essa comunicação ocorra. Se a gente fala alguma coisa e a pessoa não entende, a gente vai adaptando aquilo de uma maneira prática. Como que a gente pode fazer recorrer a esses recursos? Através dos gestos, dos olhares, das feições. A língua escrita, não. Na língua escrita, a gente tem uma interação muito mais difícil, porque a gente precisa que esse texto ele dê conta de uma comunicação clara, objetiva. Por quê? Porque a linguagem escrita, por ser mais rebuscada, essa escrita ela não reflete a fala individual, nem de nenhum grupo social. Ela reflete um sentido próprio. A gente entende de uma maneira mais prática. Por isso que a língua oral e a língua escrita exigem conhecimentos diferentes. A língua escrita ela não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o tom de voz do falante. E também a gente tem uma segunda diferenciação que se dá através da linguagem formal e da coloquial, que a gente utiliza ela dependendo do ambiente onde o indivíduo se encontra. Dependendo de onde eu estou, eu uso a linguagem coloquial, a formal ou informal. E esse tratamento e essa diferença faz parte dessa variação estilística, dessa variação linguística que eu tenho. Mas vale muito a gente lembrar que o estudo da norma padrão não impede e não desrespeita quem não segue a norma padrão. Quando a gente fala sobre aprender e estudar a norma padrão, a gente fala sobre a adaptação da língua, sobre aprender de uma maneira mais prática, que um conhecimento comum para todos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho as pessoas que não têm acesso a esse ensino padrão, que falam de uma maneira diferente. E muitas das vezes a gente fala como se a pessoa falasse errado, como se ela não soubesse falar.
Hoje em dia tem em voga um pensamento muito legal da linguística moderna que fala sobre preconceito linguístico, ou sobre uma pessoa falar diferente ou falar de uma forma menos rebuscada ou não baseada na linguagem normativa, ser vista como uma língua errada. Entende-se que isso é muito errado. Por quê? Eu falei para vocês, a nossa língua é viva, querendo ou não, nós falamos de maneiras diferentes. As variações vêm para quebrar esse preconceito que a gente tem. Não é certo somente quem fala conforme a norma padrão. Quem fala seguindo uma norma não padrão também fala certo. A nossa língua é viva. Ela admite que tenhamos níveis de escolarização sociais diferentes. Por quê? Porque a nossa língua ela é baseada no contexto que a gente está inserido. O preconceito linguístico ele trata sobre isso, sobre a gente ter um domínio, mas a gente saber adaptar a nossa linguagem. Vocês provavelmente vão ter acesso a pessoas que não tiveram escolarização. A gente, querendo ou não, ainda vive num mundo onde o analfabetismo é muito alto, principalmente no Brasil. Então, a partir do momento que eu consigo passar o meu conhecimento para frente para essa pessoa, de uma maneira que ela entenda, mas de uma maneira que não é totalmente teórica da minha área, a minha linguagem já foi feita, a minha comunicação está concluída, e foi uma boa comunicação, porque a comunicação é isso, é falar para ser entendido. Na próxima aula, a gente vai começar com o tópico de morfologia. É o tópico mais minucioso que a gente tem na nossa língua, mas é o mais prático, a gente consegue eliminar ele muito rápido, porque é um tópico mais superficial, já que na área de vocês a gente vai falar mais sobre a parte linguística. Eu vou mandar o material para vocês pelo WhatsApp agora. E eu vou também subir o vídeo na plataforma e no YouTube. Vocês têm acesso à plataforma, todo mundo? O acesso de vocês também estava corrompido? Alguns alunos da minha outra turma não estavam conseguindo acessar a plataforma. Vocês estão? Sim, eu tô. Ah, ok, então. Eu vou só baixar essa aula aqui no Zoom e eu vou subir, mas eu já vou mandar o conteúdo para vocês. E aí a gente se vê na próxima aula, ok? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Bem, professor, eu cheguei um pouco mais atrasado na primeira aula, não sei se você comentou sobre, né? Se comentou, eu não escutei. Em relação à avaliação, vai ser uma prova, 2, 3? Então, é a primeira vez que eu estou trabalhando com a plataforma de vocês. E me foi pedido que seriam 3 avaliações. Então, deixa eu ver aqui. Segundo o cronograma, eu tenho uma atividade para fazer com vocês dia 16/5. Eu vou pensando, não sei se vocês concordam, mas eu pensei em aplicar 2 atividades e uma prova, mas as 3 valerem a mesma pontuação. Mas é que com as atividades eu consigo ter um acesso maior a vocês, para tirar dúvidas, para aí sim trabalhar com a prova. Vocês concordam ou não? Por mim, pode ser. Então, Por ok. mim também. Porque, querendo ou não, é uma parte da disciplina de vocês que é mais teórica, né? Então, é mais fácil a gente trabalhar diretamente assim. Então, dia 16, a gente tem uma atividade valendo 10 pontos. Mas até lá Você eu já vai, vou... Oi? você vai pôr na plataforma, então? Você vai avisar Vou, antes? vou Então avisar. tá. Eu vou colocar na plataforma e aí vocês vão ter 7 dias para fazer, mas a gente vai debater um pouquinho sobre o que é essa atividade para que vocês tenham maior domínio, ok? Ok, então, Sora. Tá bom? Tenha uma boa Correto. noite. Foi muito bom estar com vocês. Vou subir agora na plataforma. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar no WhatsApp, ok? Ok, boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.